3. Louvado seja o nome do Senhor. Jó no capítulo 3. Quantos acharam? Digo amém. Vamos ler a palavra de Deus. Glórias a Deus. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 4. Converta-te aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-nos as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pôde enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela seja banidos os sonhos de júbilo. Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as trevas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E porque peitos para que eu mamasse? Porque agora repousaria tranquilo, dormia e então haveria para mim descansos. Feche os olhos. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia de mim mesmo nesta hora e encha da tua presença. Senhor, que essa palavra, Senhor, cujo tema é a depressão de Jó. Ah, meu Deus, que nós possamos entender que o Senhor é Deus que muda quadro. Tu és santo, tu és verdadeiro, e eu já profetizo que se alguém estiver aqui com vontade, Senhor, até de dar cabo da vida, ou já teve essa vontade, em nome de Jesus, o Senhor está dando regozijo em ti, para a honra e a glória do teu santo nome. Todos digam, podeis tomar assento para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos hoje com um tema que o Senhor me deu nessa madrugada. E às vezes, quando eu vejo uma pessoa pregar, eu digo, o Senhor me deu um tema, o Senhor me deu essa palavra, a gente fica pensando assim, pelo menos eu penso, será que foi Deus que deu mesmo? Não é? Porque a pessoa fala assim, né? E acredita, irmãos, Deus dá. Deus dá. Porque Deus sabe a necessidade da igreja. Deus consegue com uma única palavra falar o coração de todo mundo, inclusive de quem está trazendo a mensagem. Nós estamos entendendo? Digo amém. E Deus falou no meu coração para falar sobre depressão, falar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, onde pessoas estão deprimidas e o índice de suicídio aumentou muita coisa.
E existem coisas que não há mais arrependimento quando você já toma uma atitude. Por exemplo, a pessoa está lá no 10º andar, pulou de lado. Estudos apontam que quando a pessoa pula de algum lugar ou tenta se enforcar e está pendurado, ela se arrepende, aí tenta não se enforcar, morre e vai tentar voar, não tem como voar, né? Mas se ela pudesse, no meio, não antes de pular, tanto que a gente vê aí, né, tanto em ficção como ver também na vida real, hoje tudo é filmado, as pessoas chegam assim, seguram para a pessoa não pular. Outros já viram isso de amém? Porque a pessoa iria pular, mas quando ela pula, estudos apontam que ali depois ela já se arrepende. Pô, poderia ter feito isso. Pastor, como você sabe disso? Porque tem pessoas que pulam, caem na água, alguém pega, bate num lugar e depois a pessoa fala, poxa, depois que eu pulei, me arrependi. Às vezes dá tempo e às vezes não dá. Você entende isso? Diga amém. A pessoa pula da ponte de Niterói, a chance é mínima de não morrer, mas se ela não morrer, ela vai tentar nadar. Se ela souber nadar, quando ela bate na água, ela vai ficar parada. Você entende isso? Diga amém. Porque depois que ela bateu ali na água, existe um arrependimento. Hoje nós vamos falar de um homem escolhido por Deus e que ele teve momentos difíceis na vida dele e que nós gostamos muito de pregar a parte boa, né? Que é a parte que ele confiou em Deus e repreendia a mulher dele e falava que o Redentor dele vive. Mas a Bíblia, ela tem vários desdobramentos no livro de Jó, e eu quero falar que Jó teve depressão, e o tema nesta noite é a depressão de Jó. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Digam graças a Deus. Jó iniciou mal. Eu falo aqui na igreja que a gente tem que procurar, eu falo sempre aqui na igreja, o fim tem que ser melhor do que o começo. Você pode até não começar muito bem, mas é melhor não começar bem e terminar bem do que começar muito bem e terminar mal. Jó, ele começou muito mal, porque a palavra de Deus diz que o que contamina é o que sai e não o que entra. E a Bíblia também diz que de uma mesma boca se procede bênção e maldição. O que Jó fez? Em Jó, no capítulo 3, a palavra dele, vamos lá em Jó, no capítulo 3. Vamos ver lá no início. Depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Ele abriu a boca já amaldiçoando o dia. Aí no versículo 2 diz assim: e Jó falando disse: pereça o dia que nasci. E aí ele começou, porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você falar. Ele começou a amaldiçoar com a boca dele o dia que ele nasceu, e tudo aquilo que a gente leu, porque Jó estava num momento muito complicado, um momento em que ele perdera tudo, um momento em que os amigos dele estavam desconfiando até que ele estava em pecado, um momento em que não tinha ninguém por ele, tinha todo mundo contra ele, e até a mulher dele chegou a falar: amaldiçoa o seu Deus e morre. A Bíblia diz que o homem não pode amaldiçoar a Deus. E a mulher dele falou até uma heresia, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí Jó sabia que não podia amaldiçoar a Deus, ele começou a amaldiçoar a ele mesmo.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Jó, quando começa a falar assim, é porque ele estava no estado depressivo. Ele estava entristecido e ele começa a falar: maldito o dia que eu nasci, maldito o ventre de onde eu nasci. Por que a minha mãe não era estéril? Porque se fosse estéril eu não teria nascido. Eu fui acolhido com os joelhos e teve seios para me amamentar. Ele começou a amaldiçoar desde quando ele nasceu. Porque ele, com a boca dele, entendia o seguinte: eu vou amaldiçoar porque eu não estou aguentando mais. Só que existem coisas que a gente não vê nesse momento de depressão, principalmente quando você é escolhido por Deus. A Bíblia diz que você não precisa ir lá, que Deus falou para Satanás quem era Jó. Visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Deus começou a falar, né, a qualidade do servo Jó. E Satanás falou também. Ele tem 10 filhos. Tudo que ele planta dá com prosperidade. Tem muitas vacas, tem muito gado. Ele é próximo de filho, próximo financeiramente. Tira alguma coisa dele e você vai ver que ele não é tão íntegro assim, não é tão temente assim. E Deus permitiu que ele perdesse tudo. Deus permitiu que ele perdesse os filhos. E aí, em um dado momento, ele começa a ver que ele estava num momento de desespero. A Bíblia fala muito melhor sobre o comportamento de Jó do que esse momento em que ele amaldiçoa a tua vida. Eu já vi pregadores falarem que Jó foi fiel o tempo todo, que Jó acreditou em Deus o tempo todo. Quem é que pode acreditar o tempo todo quando fala maldito dia que eu nasci? Então assim é você e assim sou eu. Tem dia que a gente está pulando nem pipoca, mas tem dia que vem um abatimento. Fala para o seu irmão assim: tem dia que vem um abatimento, que toda a tua energia, parece que você é um balão que esvaziou. Você entende isso? Diga amém. E eu queria falar sobre uma coisa que não sei se alguém passou por isso, mas eu passei. E não tem ninguém melhor para falar de alguma coisa do que quem já passou por isso. E eu quero dizer para você e para mim que eu passei pela mesma coisa que Jó passou. E eu deixei entrar no meu coração e na minha mente uma coisa que ninguém pode deixar. Jó deixou entrar, talvez você tenha deixado entrar, e eu deixei entrar no meu coração. Foi momentâneo? Foi, mas serviu de experiência, porque existe uma coisa que tem apenas 4 letras e que é responsável e é precursor de qualquer depressão, qualquer uma. Chama-se medo. Você começa a sentir medo de realizar o negócio, medo de fazer o exame e dar positivo de alguma coisa, medo de tudo. E aí esse medo pode desencadear, presta bem atenção, hein, numa síndrome. E essa síndrome, ela passa a ser, medo é uma coisa substancial, mas a síndrome já é algo impactante. E hoje nós ouvimos falar não só em depressão, mas em síndrome do... Todo mundo sabe que existe a síndrome do pânico, porque é mais do que o medo. É algo que invade o seu cérebro. E você acha que a pessoa que está ali vai te matar. São várias coisas do âmbito psiquiátrico em que o medo, quando você deixa entrar o medo, e Jó deixou entrar o medo. E eu quero profetizar para você e para mim que não deixe o medo entrar no seu coração.
Se Deus falar assim, ó, abre o negócio, abra. Se Deus falar, se muda dessa casa e vai para a casa nova, vá. Se Deus falar, começa tudo de novo, começa tudo de novo. Se Deus falar assim, não sai daí que eu te coloquei, fique lá. Não tenha medo dos planos de Deus na tua vida. Digam graças a Deus. E aí eu vejo que o medo trouxe tribulação para a vida dele. E você que está sentado aí nessa noite, ou você que está me assistindo pela internet, por um de nossos canais, você pode ter deixado entrar um medo. E existe um companheiro do medo. Chama-se tribulação. Quando a pessoa está com medo, ela fica atribulada. Eu não sei se vocês já observaram, eu ficava pensando assim, poxa, por que a polícia, quando chega no local, por que ela não chega em silêncio? Vocês já repararam que quando a polícia está em operação, ela chega fazendo barulho? Quando já pensaram isso? Se ela chega fazendo barulho, evidentemente que o bandido vai ouvir. Vai querer se esconder, vai correr, sim ou não? Não seria melhor que ela chegasse em silêncio? Existe uma coisa chamada inteligência da polícia. A polícia faz toda uma inteligência em silêncio. Se veste uma roupa de quem está passando por ali, mas é um policial. Então a investigação silenciosa. Compra um negócio no mercado, mas está olhando a movimentação. Pega um mototáxi, não sei o que, chama-se inteligência da polícia. Você está entendendo? Você está me acompanhando? Diga graças a Deus. Depois que ela faz isso, ela já sabe onde está isso, onde está aquilo, como que vai ser a estratégia de invasão. E aí sabe como que ela vem? Ela não vem em silêncio. Ela mapeia todos os locais. Ela já sabe certinho aonde vai fazer, penetrar no local, onde tem a retaguarda, se a operação vai envolver a Core, se vai envolver a Federal, se vai envolver todo mundo, sabe tudinho. A inteligência no silêncio, ela já fez tudo. Mas quando ele chega e helicóptero, sabe o que acontece? Quantos lembram daquela imagem que ganhou prêmio de reportagem na Complexo do Alemão, aqueles bandidos tudo correndo? Quantos lembram? Levanta a mão aí. A polícia chegou com um caveirão, com um helicóptero blindado, porque tem helicóptero blindado também, tá? Tem helicóptero blindado, foi uma operação faraônica, e tinha bandido correndo para tudo quanto é lado, porque eles vieram fazendo barulho. Você acha que você atuar, você com medo correndo, a sua chance é maior ou menor? Menor. Então isso é estratégia, porque o medo faz você se desesperar e ver a tribulação. Sim ou não? Sim. Assim aconteceu com o João. Assim pode ter acontecido com você. Assim aconteceu comigo. Um momento da minha vida eu tive medo. E aí eu comecei a pensar assim, peraí, como é que eu vou pagar as minhas contas? Peraí, como é que eu vou sustentar? Eu veio um medo atrás do outro, né? E não foi em pandemia não, tá? Já tem alguns anos isso. Veio sobre mim um medo que quando eu vi, eu já estava vendo um passarinho. Eu brinco com meus filhos, eu faço assim, certa feita eu já vi passarinhos, tanto medo que eu sentia, deixa o medo entrar no meu coração, que eu não pensava que eu sou uma pessoa que tem uma formação muito boa, que eu trabalhei em grandes, eu não pensava em nada disso, eu tenho um currículo muito bom, eu trabalhei em grandes empresas, que eu sou consultor, empresário, mano, eu não pensava nada disso, eu pensava assim, agora eu tenho que pagar tal coisa, e eu tenho um limite de tanto do banco, e eu tenho que adquirir não sei o quê, eu só pensava nisso, e de repente o medo transformou-se em pânico. Você está me acompanhando, diga amém? No capítulo 3, no versículo 25, eu queria que você lesse comigo, 3, 25. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque aquilo que temia lhe sobreveio. Vou aguardar você chegar lá. Glória a Deus.
Jó no capítulo 3, versículo 25 diz assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Vou repetir: o que ele temia aconteceu com ele, e o que ele tinha receio acabou acontecendo. Então isso quer dizer que ele temia por uma coisa que não existia ainda, sim ou não? Assim acontece com você e comigo. A gente começa a trazer à existência coisas que não existem. A Bíblia diz assim: Deus traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Mas sabe o que? Isso é promessa, isso é coisa boa. Ele traz para você o carro como se você já tivesse, e você não tem. Ele traz para você a casa própria como se você já tivesse, e você não tem. Para Deus você já tem. Você entende isso? Diga amém. Mas se você usar o contrário, por medo, você começa a trazer sobre você uma coisa que você receava e que não tinha acontecido. Porque ele disse: aquilo que eu temia, medo, sobreveio, e que o que receava me aconteceu. Aleluia, Jesus. Digam graças a Deus que essa palavra está sendo ministrada nessa noite. Fala para o seu irmão assim: não deixe o medo entrar no seu coração. Não deixe o medo entrar. Aí fala assim: todas essas coisas que você está com medo, não aconteceram. Porque agora você está tranquilo. Mas se você deixar entrar o medo, sabe o que vai acontecer? Versículo 26. Ele diz assim: eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Eu vou repetir: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. É, Jesus, aleluia, Senhor. No versículo 11 ele fala que queria ter morrido. Fala comigo a palavra de Deus no próprio 3 de Jó. Ele diz assim: porque não morri eu desde amado, e em saindo do ventre não expirei. Jó se arrepende do dia que ele nasceu. Palavras que saíram da boca dele. Você entende isso? Diga amém. Eu quero profetizar para você e para mim que você nunca vai ter se arrependido porque você nasceu, mas você vai agradecer a Deus que você nasceu, você cresceu, você dormiu e acordou, porque Jesus permitiu. Você está respirando porque Deus permitiu. Porque até o fôlego pertence ao Senhor. Aí tem uma frase que viralizou na internet. Eu coloquei até no grupo da igreja. E aí eu compartilhei, uma pessoa colocou assim para mim: isso é fake. Aí eu coloquei assim: mesmo sendo fake, a mensagem é muito forte. E eu vou falar para vocês. Circulou na internet, depois eu soube que era fake. Mas tão forte, Quer dizer, me disseram que era fake, mas tem tanta coisa eu fazer na minha vida que eu fiquei só com a mensagem. Se era fake ou não, serviu de lição. E eu quero de novo falar para a igreja que o presidente de um banco, ele morreu, e antes dele morrer, a filha dele disse que ele, palavras dele, últimas palavras dele, onde ele já estava definhando. Lá fora existem várias seguranças. Lá fora também existe um jardim imenso. Antes do jardim tem piscina, toda uma estrutura. Lá fora também existe carro da última geração, para que eu olhe, mas eu não tenho forças para entrar. Estou falando aqui resumindo para os irmãos, eu não estou dentro. Eu estou aqui na cama, não tenho força. Sinto que
que estou morrendo. Eu tenho muito dinheiro, mas hoje eu preciso de algo que não custa um tostão, que é o ar. Você já reparou que você não paga nada para respirar? E ele terminou dizendo: nem todo o meu dinheiro, esse dia da sufocada, pode pagar aquilo que já era de graça. Aí essa filha dele colocou assim: meu pai faleceu, milionário, e somos uma família milionária, mas ele morreu de uma coisa que Deus nos dá de graça, que é o fôlego de vida. Você entende isso, diga amém? E às vezes nós começamos a ficar pensativos por coisas que não valem a pena, quando Deus já te deu muita coisa. Jó era um homem próspero. Ele não pensou em tudo aquilo que Deus deu, mas sim naquilo que Deus permitiu que saísse dele. A Bíblia diz que depois ele recebeu tudo em dobro, porque ele foi muito mais firme e fiel nas palavras dele do que o que eu estou falando agora. Porque o que eu estou falando agora não é fácil de pregar. O que eu estou falando agora, no culto de domingo, normalmente não se prega. Você imagina você começar falando que o tema desta noite é a depressão de Jó? Mas aprove a Deus que nós falássemos sobre isso hoje. Aprove a Deus que você e eu ouvíssemos hoje que Deus tem te dado tanta coisa. Você chegou até aqui andando, você está enxergando, você está ouvindo, isso já é motivo de se glorificar ao Senhor. Aleluia. Às vezes um emprego que a pessoa perde, uma promoção que ela não recebe, às vezes uma coisa mínima, uma coisa grande, nada. Você desencadeia uma tristeza desnecessária, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele disse que queria ter morrido. Mas eu quero também falar a parte boa, né? Eu também gosto de pregar coisa boa. Eu quero pregar para você e para mim que ainda há tempo. Aleluia. Fala para o seu irmão, ainda há tempo. Ainda há tempo de você entender isso. Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é um Deus que muda a quadra. Glória a Deus. Aleluia. É um Deus que muda a quadra. E Jó começou a entender isso. Primeiro, olha só, duas coisas muito importantes que eu queria que você marcasse na tua Bíblia. Vai lá para o 42 de Jó. Vai para o 42. Capítulo 42. Eu queria que você marcasse aonde você estiver, no Brasil e no mundo. Primeiro reconhecimento de Jó. Primeiro, olha só, no capítulo 42 nós vamos ler que Jó reconheceu o poder de Deus. Aí ele já não estava com medo. Abra a tua Bíblia em Jó, no 42, de 1 a 2, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu costumo dizer que eu gosto de pregar e gosto de ler em duas versões. Em outra versão está assim: pensei que tudo pode e que nenhum. E a Bíblia diz que no capítulo 42, versículo 5, aí já é um Jó que conhece a Deus. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Tem muita gente que conhece Deus de ouvir falar. Houve uma pregação, poxa, que pregação
pregação tremenda, daqui a meia hora, começa tudo de novo. Começa o medo, começa as inseguranças. Eu quero profetizar que você não vai conhecer a Deus só de ouvir falar, mas que você vai ter uma intimidade com Ele. Eu não vou nem falar que você vai ver a Deus, porque você não tem condições de ver a Deus, nem eu. Porque você vai ser fulminado. E aqui existe um desdobramento teológico para fundamentar que esse ver Deus é intimidade, é experimentar as coisas de Deus. Amém, irmãos? Não é literalmente ver. Pois é, pode ver, mas contemplou face a face. Você entende isso? Diga amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu ver o que a Bíblia diz, como que ela diz. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora veem os meus olhos. Deixa eu ver outra versão aqui. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Para de servir um Deus que você só ouve. Começa a entender quem é Ele. Começa a entender que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Eu falo assim, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conheci, te dei por profeta. É Deus falando. E às vezes a gente não dá valor a isso. Deus já te conhecia e já te otorgou você ser profeta. Está cheio de profeta aqui. Você entende isso? Está cheio de profeta. Mas os profetas só ouvem que são profetas, porque não tem intimidade para profetizar. Porque quando você profetiza, você está chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Jó naquela hora não era profeta, ele estava chamando maldição. Eu não falei que quando você profetiza, a profecia que Deus quer sua, é você contemplar uma coisa que não existe. Vou falar para vocês aqui, eu já contemplo aqui o segundo andar dessa igreja. É o que Deus quer. Eu contemplo aqui muitas coisas. E você tem que contemplar também na sua casa, no seu casamento, na sua vida. É isso que você tem que contemplar. Jó naquela hora ele não era um profeta. Ele falava, maldito, ele falava, maldito o dia que eu nasci. Mas Deus está pronto para receber o teu arrependimento, o meu arrependimento e o arrependimento de Jó. Se você nesta noite quer se arrepender de alguma coisa, Deus está pronto para te ouvir. Porque o arrependimento é uma coisa que Deus, Ele realmente, para você ter uma ideia, tem pessoas que no último suspiro se arrependem e são salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Diga amém. Versículo 6 de Geração 42. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora é o Jó que começa a dizer que Deus pode todas as coisas e os planos dele não podem ser frustrados. Aí é o Jó também, ele começa a dizer que ele não só ouve, mas vê a Deus. E agora ele fecha dizendo assim, Senhor, eu estou arrependido de tudo que eu falei. Eu estou arrependido de ter falado que maldito o dia que eu nasci. Senhor, eu me arrependo disso. E você nessa noite tem a chance de ter se arrependido também. Você pode ter entrado aqui com um pensamento, mas você pode sair nesta noite com outro. De repente você pensou assim, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não falar comigo nessa noite, eu não sei o que vai ser de mim. Eu quero dizer que existe profeta ainda nesta terra. E que Deus continua falando. Para fechar aqui, Deus falou assim, Moisés, que não tem a ver
nossa referência, mas só para você entender que Deus, quando quer e quando determina algo, prevalece a vontade dele. Jó não sabia que era um escolhido de Deus, né? Porque o próprio Deus falou quem era Jó para Satanás, né? Homem íntegro, se desvia do mal, justo, etc. Jó não tinha noção do que Deus pensava dele. E Moisés, eu acho que também não pensava não. Porque Deus falou assim: você vai conduzir um povo, vai tirar um povo de escravo do Egito e vai levar para uma terra que emana leite e mel. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que nosso tema é a depressão de Jó. O nosso final vai ser que ele não estava mais depressivo, e sim, ele estava confiante. Se tiver alguém com depressão aqui ou alguém online, você não está mais depressivo, você está confiante. Aplaude o Senhor esta noite. Louvado seja Deus, porque o fechamento tem que ser melhor do que o começo. Louvado seja Deus. Aí falando agora em Moisés. Moisés falou assim: Senhor, eu sou um homem de lábios pesados. Estudos apontam até que ele era gago, né? Estudos apontam, a Bíblia não diz isso, mas estudos apontam que ele tinha uma dificuldade na dicção. E estudos apontam que ele não tinha vocação para líder, e foi um dos maiores líderes da Bíblia. E Deus falou assim: vá. E ele falou assim: mandarão meu sobrinho. Deus falou assim: você não está entendendo. Às vezes Deus tem plano para você, Ele quer passar para os outros. Às vezes Deus te dá uma oportunidade, você quer pegar essa oportunidade e transferir para os outros. Deus falou: você não está entendendo, Moisés. Não vai ser você que vai tirar esse povo aqui do deserto. Quem vai tirar sou eu. Porque eu serei a tua boca. Tudo que você falar, não é você que vai falar. Quem vai estar falando sou eu. A autoridade sou eu. E eu escolhi você, Moisés. Você vai conduzir esse povo no deserto. Para de passar os planos que Deus fez para você para os outros. Eu quero falar para você que eu sempre trabalhei em empresas grandes. Vou corrigir. Já trabalhei em empresas que não eram grandes, mas dos meus 20 anos até agora, eu trabalhei em empresas grandes. Tive carros, bons salários. E Deus me deu uma boa formação também. Eu falo que Deus me deu porque Ele me deu condições, né? Eu estudei, mas eu não sou nada se Ele não tivesse me dado condições. Mas eu quero dizer o seguinte: por onde eu passei, eu fiz reuniões em que o fruto daquela reunião rendia milhões, porque a empresa é grande, reuniões de performance, negociações, toda uma estrutura. E eu sempre fomentei negócios para as empresas. Por onde passei, ganhava para isso, fui recompensado por isso, viajei por muitos lugares, fiquei em bons hotéis, tive regalias. Você entende isso? Diga amém. E um dia Deus falou assim para mim: está na hora de você montar o seu próprio negócio. Aí eu pensei assim: pô, Senhor, eu estou desde 20 anos de idade, já trabalhei em banco, já trabalhei em seguradora, já trabalhei em consultoria, em tantos lugares. E todos os lugares me deram plano de saúde, me deram seguro disso, seguro de vida. Eu tinha tudo em todos os lugares, e agora o senhor está dizendo que eu tenho que ter o meu próprio negócio, então eu vou ter que prover o meu plano de saúde? Eu vou ter que prover as minhas viagens? É isso? É isso mesmo. E aí alguém me chamou para ser sócio, que eu há 15 anos eu já conheço, e aí eu falei: não, eu vou entrar de sócio. E nós entramos de sócio, a minha vida começou a mudar, porque eu entrei de sócio com um amigo meu na empresa dele. Entrei no contrato social no lugar de pessoas que estavam saindo. Você entende isso? E Deus começou a mudar a minha vida. Agora eu já sou empresário. E aí depois Deus falou assim para mim: agora eu quero que você monte o seu negócio. Eu falei: mas eu já sou empresário, eu sou sócio, e a empresa está indo bem, não, você vai montar o seu negócio. Eu falei: não, eu posso. Eu comigo, né? Porque é assim mesmo, é um conflito. Eu posso montar um negócio,
deixar o meu sócio na arena, vamos dizer assim, embora ele tenha outros negócios. Deus, você não está entendendo, você não vai ser concorrente dele, não, você vai continuar sócio dele, mas eu vou te dar um outro negócio, e você vai abrir um outro negócio que não tem nada a ver com o que você tem com ele. Ele é teu parceiro, teu irmão. Eu estou traduzindo para você, tá, irmão? Não vou falar minha intimidade com Deus aqui, não. Eu tenho que traduzir para você. E aí eu mandei, me deu medo, e aí me deu coragem, eu fui montei. E aí eu abri um negócio em novembro de 2019. Digo graças a Deus. E aí eu patenteei a marca. Paguei até parcelado. Não, vou patentear. De Deus, vou patentear. Patenteei o produto. E fiz um cronograma de inauguração. Convidei uma pessoa para ser o apresentador, pessoa muito conhecida. E também vi o local que ia ser essa inauguração, no H Hotel Maringá, um hotel de convenções, e seria lançado em abril. Quando foi em março veio a repita, em março veio a pandemia. E aí eu tive que repensar e rever. E aí o medo queria vir. Eu falei, opa, não vem não, medo. Mas ele é insistente, rapaz, olha só. A patenteação da marca você vai continuar pagando. Ó, essas canecas que você... Irmão, se você for na minha casa, uma coisa que era para abril, você vai ver lá caixas de canetas. Você vai ver caixas de canecas com o nome dessa nova marca. Porque tudo estava programado para abril de 2020. Mas a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a última palavra é do Senhor. Abril de 2020 eu estou em casa. Sai do lado de fora máscara. Como a gente está de máscara até hoje, então abril não teve inauguração. Mas as despesas continuaram. E eu pensei, Senhor, o Senhor falou para eu abrir uma empresa e agora eu estou aqui em casa e as contas estão chegando. Eu falo para minha esposa, eu falo para vocês e vou sempre repetir: Deus não erra. Se Deus falar uma coisa para você, você pode acontecer o que for, Ele não erra. E eu me apeguei nisso, não, Deus não erra. Alguma coisa, não sei. E cada dia que passava ficava pior. Meu filho jogando lá no sul, o campeonato foi cancelado. Daqui a pouco nós tivemos que providenciar tudo para que ele viesse em março, né? Lá do Rio Grande do Sul, jogando bola lá. Tem que vir antes que... A gente só fala na notícia, antes que feche o aeroporto. Uma loucura, parecia cinema. E ele conseguiu vir no ônibus, no voo, acho que às 20 horas, não sei. Eu sei que conseguiu vir. Aí no outro dia já não podia pegar avião. Aí passou a março, aí passou abril, maio, e está todo mundo em casa. Aí até a empresa que eu já tinha, e a empresa que eu sou consultor, eu comecei a ter consultoria, não dá para fazer online. Eu falei, gente, até o que eu tinha, agora eu estou perdendo receita. E Deus falou para eu abrir uma empresa, agora eu estou com uma empresa nova. Eu estou cheio de brinde na minha casa. O que eu vou fazer? Vou tomar café com um, chá com o outro, água com o outro, vou distribuir, e eu faço isso. E aí é no deserto que você começa a orar. É no deserto que você começa a buscar. Recebi um telefonema, um contrato cancelado. Falei, gente, cancelado um contrato meu de consultoria em plena pandemia. Deus, o que está acontecendo? Resumindo, passou abril, maio, julho, agosto. E aí a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Em agosto eu comecei a retomar a questão da empresa que foi aberta com um novo produto que Deus me deu. Digo graças a Deus. E aí em setembro eu já começo com a agência que me assiste a fazer um trabalho de marketing. E aí em outubro, é uma empresa de cartão de desconto, em outubro eu começo a credenciar os parceiros. E aí começo a credenciar outros, e aí começo a credenciar outros. E aí eu começo a fechar com grandes parceiros. E aí eu começo a ter patrocinador. E aí
aí, eu começo a vender. E começo a fazer pontos de vendas. Hoje eu tenho 4 pontos de venda. Diga graças a Deus. E a coisa começa a expandir. E aí um dos meus patrocinadores manda um zap para mim. Nós vamos patrocinar um time de futebol. Eu pensei, sei, um patrocinador que patrocina a minha empresa, que é nova, vai patrocinar um time de futebol. Isso vai ser bom para minha marca, hein? Eu não vou fazer propaganda aqui não, mas um dos meus patrocinadores hoje patrocina um grande time, quiçá o maior time, não vou dizer do mundo, mas do Brasil com certeza na atualidade é. Diga graças a Deus. E aí Deus começou a mudar quadro. E quando eu me vejo, eu já estou com uma viagem marcada para São Paulo na semana que vem. E essa semana eu já tenho contratos para fechar. Diga graças a Deus. Uma empresa que eu abri em novembro de 2019. Ia inaugurar em abril e nada aconteceu. Mas durante todo esse deserto, Deus falava assim: confia em mim. Deus está falando nesta noite para você e para quem está me ouvindo na internet. Confia nele, porque tudo é dele. Confia nele, Deus quer que você confie nele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes a gente conhecia Deus, eu ouvi falar, mas pelas experiências que eu passei. Eu sou presidente de um projeto desde 2013, 17 anos, em que dá cesta básica para as pessoas. Eu sempre acostumei dar, nunca acostumei pedir. E eu já tive na minha vida, durante esse processo, pessoas indo na minha casa levar coisa. Você entende isso? Nós servimos um Deus que muda quadro. A gente não quer ser hipócrita, a gente fica abatido, a gente chora. A gente tem família. Quantos tem família aqui? Diga amém. Quantos tem pessoas? Levanta a mão, quantos tem pessoas que dependem de você na sua casa? Depende dos seus recursos. Isso é real. Ainda há tempo. Agora Jó não conhecia mais Deus de ouvir falar. Agora os olhos dele contemplavam o Senhor. Eu não posso dizer que eu só conheço Deus de ouvir falar porque eu tenho experiência com Ele. E eu quero que você tenha experiência com Ele, porque pode vir o que vier. O Deus que pode todas as coisas, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir e já supre toda a minha e a sua necessidade. Levante nessa noite e comece a adorar esse Deus. Vamos ouvir um louvor para encerrar? Oh Deus tremendo. Comece a adorar a Deus aonde você está. Comece a falar, Senhor, eu me arrependo de não ter confiado em Ti. Aonde você estiver agora, comece a falar com Deus. Abra o seu coração para Ele. Comece com Ele. Adore o Senhor de qualquer situação. Ela vem de manhã.
que as doces consolações do Teu Santo Espírito possam derramar diretamente do céu todas as sortes de bênçãos, e que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Eu digo amém. Aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado.